Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Eu fico muito feliz que você tenha vindo aqui aprender um pouquinho mais sobre essa temática. Nós vamos conversar sobre o balé clássico e os 3 princípios básicos. Esse projeto faz parte do projeto de lei Aldir Blanc e é por isso que eu estou oferecendo durante esta semana as videoaulas gratuitamente para todos que tiverem interesse. Se você não assistiu a primeira videoaula, eu peço para que você volte e assista, porque ela é fundamental para que você compreenda esta videoaula. E também para que você consiga manter uma organização nos seus estudos. Vamos para a nossa segunda videoaula. Na videoaula anterior, nós falamos sobre o primeiro princípio básico do balé clássico, que é a postura. E lá nós dividimos em postura inferior, que nós já falamos, e hoje nós vamos falar sobre a postura superior. E ainda nesta aula, vamos ver sobre o segundo princípio do balé clássico. O centro, a parte de cima da coluna e o pescoço devem ser sempre alongados. Dessa forma, a gente aumenta o suporte da postura da nossa coluna e também colocamos as nossas escápulas numa posição onde elas deixam os nossos braços mais livres para movimentação. O músculo latíssimo do dorso é o responsável por segurar as escápulas e também ampliar as costas. Quando a coluna está alongada, as laterais geram força, dando suporte às costas e mantendo o peso para frente. Quando colocamos os braços na segunda posição, os braços devem ser estendidos para longe da coluna, deixando as escápulas abertas. Se forem colocados muito para trás, as escápulas se contraem e o tórax é empurrado para frente. E a parte baixa da coluna vai perder a sua sustentação, inclinando a pelvis para frente e o peso na direção contrária. Na segunda posição, nós temos a curva do braço, que seriam as articulações, né? A do ombro, a do cotovelo e a do punho. Essas 3 articulações, elas formam a curva interna do nosso braço e é onde deve estar o peso do corpo. Na segunda posição, se o peso do corpo não estiver no local certo, causando tensão nessas 3 articulações do braço, nós podemos travar a parte superior do nosso corpo, o que irá prejudicar tanto a postura quanto a movimentação. E a gente não pode esquecer das nossas mãos. Se elas estiverem com tensão, elas irão afetar o nosso braço por inteiro até a musculatura ali do ombro, da articulação, o músculo peitoral e os músculos do início do nosso pescoço. A nossa cabeça é a parte mais pesada do nosso corpo, então por isso que é super importante a gente alongar os músculos de trás do nosso pescoço, deixando sempre a nossa cabeça levemente, apoiada sobre essa coluna muito bem alongada. Essa tensão que pode aparecer no pescoço, muitas das vezes ela tem a sua causa lá na colocação da nossa pelvis. Então, uma pelvis fraca, ela pode afetar os músculos do nosso pescoço, ombros, braços e também podendo travar a nossa coluna por completo. Novamente, eu vou fazer um parênteses falando sobre alguns problemas que podem ocorrer, que a gente pode encontrar na sala de aula e que é preciso tomar cuidado, detectar para que a gente possa averiguar. É comum alguns alunos apresentarem uma escoliose. A escoliose é uma curvatura da coluna na vertical e por isso é recomendável procurar um médico, um profissional,
para saber qual é o grau dessa escoliose e se a prática da técnica não é prejudicial. Uma escoliose pode refletir em sobrecarga na região da lombar e também na falta de flexibilidade na parte superior da coluna. Lembrando, mais uma vez, que isso tudo são alguns problemas que nós podemos identificar na sala de aula e sim procurar uma ajuda adequada, com profissionais adequados que irão nos dar esse respaldo se a técnica vai ser prejudicial ou se ela vai ajudar com essas questões. Finalizamos o estudo da parte superior da postura dentro da técnica clássica, que seria o nosso primeiro princípio. Vamos ver um exercício prático para a gente poder estudar tudo isso que a gente viu na teoria. Para este exercício, nós vamos precisar de 3 bloquinhos de EVA, mas podem ser também 3 garrafinhas ou 3 cones que tenham entre 15 e 20 centímetros e que sejam todos iguais. Nós vamos fazer a movimentação com a perna, porém, este exercício vai trabalhar a parte superior, sempre pensando para cima, colocando o abdômen para dentro e pensando lá na nossa segunda posição, nos músculos que nós vimos na teoria. Nós vamos passar a nossa perna por cima do objeto, tentando não derrubar ele e tentando manter quadril no lugar, mantendo a nossa postura. É muito importante observar que se o abdômen estiver fraco ou ainda as nossas escápulas não estiverem lá no local correto, nem o nosso quadril vai conseguir manter a nossa postura e a nossa segunda posição também não vai aguentar no lugar. A parte superior da nossa postura precisa estar fortalecida para que esse exercício ocorra e que isso reflita na nossa técnica. Você pode repetir, fazer várias vezes essa movimentação, lembrando sempre de fazer direita e esquerda. Agora, vamos ver o segundo princípio do balé clássico, o andeor. Para estabelecer e manter o andeor, é preciso ativar os músculos internos da coxa, que vêm desde a pelvis até a parte de trás do fêmur, puxando a nossa coxa para o meio do corpo e girando a nossa perna para fora. Estes músculos internos da coxa só podem ser ativados para realizarem o andeor se a pelvis estiver bem colocada. Do contrário, estes músculos vão ficar relaxados. Assim, os bailarinos devem sentir esses músculos sendo alongados e levados à frente ao centro do nosso corpo. Os glúteos também são músculos que podem nos ajudar com o andeor. Porém, eles são muito mais fáceis de serem ativados do que os internos de coxa. Por isso, eles devem ser trabalhados igualmente, então nós damos mais ênfase aos internos de coxa por serem mais difíceis. Tanto os músculos internos como os glúteos, eles também são responsáveis por ajudar na estabilização da nossa pelvis. E por isso que esses dois grupos musculares são considerados super importantes para que a gente consiga fazer um trabalho de andeor. E por isso que a gente também precisa pensar sempre que o nosso andeor ele vem da articulação do quadril. Anatomicamente, a nossa articulação do quadril, que é a ligação da pelvis com o fêmur, ela já possui um formato que permite a movimentação da rotação externa. Já o nosso joelho e o nosso tornozelo, eles possuem uma articulação no formato de dobradiça, o que não permite essa movimentação. Então, se o bailarino tentar obter o seu andeor a partir dos pés, ele pode gerar lesões nessas articulações, uma vez que elas não vão estar mais em linha reta. A liberdade da articulação do quadril será quem determinará a quantidade de andeor possível para cada físico. Se o bailarino apresentar ligamentos rígidos à frente da articulação do quadril, alguma variação na forma com que a cabeça do fêmur se encaixa na cavidade do quadril, ou ainda falta de estímulos dos músculos que trabalham o andeor, podem ser alguns dos princípios que limitam a construção ou o aumento do trabalho do andeor.
É comum dar atenção à postura e o andeor no início dos exercícios e aos pouquinhos ir esquecendo estes princípios. E isso geralmente acontece nos movimentos de retorno e nas suas fechadas. Por isso, o andeor deve ser trabalhado sempre, já que a técnica clássica é pautada nesse princípio. Lembrando que cada corpo possui um andeor e ele deve ser respeitado, porém nunca esquecido. Então, vamos colocar em prática o que vimos até aqui. Para este exercício, você irá precisar de uma faixa elástica. Esta que eu possuo é de nível médio e ela é bem comprida, por isso eu dobrei ela na metade. No exercício, você vai sentar no chão e vai passar a faixa elástica por baixo do seu joelho, fazendo um nó, amarrando ela, deixando ela no formato de um círculo. Existem faixas elásticas que já são assim em forma de círculo, mas se você não tiver, você pode adaptar como eu fiz aí no vídeo. Com o nó bem firme, você vai deixar esse nó sempre para o lado de cima para não te incomodar. Então, você vai deitar lateralmente com os seus joelhos assim flexionados e um apoiado sobre o outro. Deixando também esse seu joelho e a perna mais ou menos numa diagonal com o seu quadril, nunca paralelo. Então, você deixa o nozinho para o lado de cima que ele não vai te atrapalhar. Você vai deitar no chão e vai deixar o seu braço esticado, o de baixo, para também não atrapalhar o pescoço, e a outra mão apoiada na frente. Você vai fazer essa movimentação de abrir a sua perna, o seu quadril, e voltar, fechando. Então, sempre você vai pensar que você está fazendo força para abrir e resistência para fechar. Isso você pode fazer várias repetições. Outra variação, que você pode também se sentir mais confortável com a mão na cintura e com os pés fora do chão. Você vai subir um pouquinho, mais ou menos na linha do seu quadril e vai fazer a mesma movimentação de abrir e fechar, fazendo força e resistência para trabalhar esses músculos internos que trabalham o andeor que a gente viu lá na teoria. Lembrando que você deve fazer isso sempre para os dois lados, para trabalhar bem. Apesar de que a gente trabalha o nosso plié e o nosso andeor, às vezes paralelo, ou de perfil para barra, nesse exercício, como a gente se apoia no chão e a gente trabalha uma perna de cada vez, você precisa trabalhar direita e esquerda. Esta mão que está apoiada no chão, ela nos ajuda a não virar, a não cair para o outro lado. Mas na segunda variação, onde a gente coloca a mão na cintura, o braço não nos ajuda tanto. Então, por isso, a gente pode começar com a mão no chão e depois a gente vai tirando essa mão para ir ganhando confiança e aprendendo a manter a postura no local correto, tanto na técnica quanto nos exercícios que estão nos ajudando a melhorar a nossa técnica. Conforme você for melhorando o exercício, você pode trocar a resistência da faixa elástica, trocando ela por um nível mais alto. Assim, você continua evoluindo dentro do exercício. Vamos deixar claro que tudo o que vimos aqui devemos aplicar de forma cuidadosa e individual. Cada corpo, biotipo, irá refletir na técnica de forma diferente e essa especificidade deve ser primordial. Caso o aluno apresente alguma lesão ou dor, o mais indicado e correto é procurar um médico que, se necessário, indicará um fisioterapeuta. Estes profissionais são os responsáveis pelo conhecimento adequado quando possuímos alguma patologia. O balé clássico não conserta nem corrige ninguém. Ele apenas te ajuda a não seguir um caminho errado dentro das danças que fazem uso desses princípios. E mais uma vez, as crianças aprendem de formas diferentes e devemos estar atentos a estes corpos que ainda estão em desenvolvimento. Assim como aqueles corpos que não vivenciaram a dança desde pequenos,
ou se vivenciaram, adquiriram vícios ruins dentro da técnica. Lembrando que este conteúdo é ainda muito superficial e que nós podemos nos aprofundar muito mais nele, né, buscando, fazendo pesquisa e, claro, que vivenciando. Aquilo que nós conseguimos vivenciar nos nossos próprios corpos ou ainda com os nossos alunos irá refletir na nossa vivência. Então, se você conseguir colocar em prática, melhor ainda. Estes exercícios que foram demonstrados aqui são alguns exercícios que você pode fazer para melhorar tudo isso que a gente viu na teoria. Porém, há muitos outros exercícios que podem ser feitos e que podem haver variações, que você pode aumentar o nível, assim conforme você for evoluindo dentro do exercício. Assim como professor, conforme você for verificando a melhora da sua turma, você precisa buscar algumas variações para continuar mantendo ou ainda evoluindo dentro do exercício. Bom, pessoal, por hoje terminamos aqui. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Até a próxima aula. Tchau!